Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e hoje estamos dando início à porção Bereshit. Ou seja, estamos começando o Ano Novo Judaico. Feliz Ano Novo Judaico a todos, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Passei pouco mais de uma semana, quase duas, sem postar vídeos, pois estava um pouco doente e não deu para fazer essas postagens. Mas hoje nós estaremos dando início à porção Bereshit. Significa em início, no início, na criação. Então hoje nós iremos falar sobre a criação. A nossa leitura Bereshit, da porção Bereshit, hoje encontra-se no livro de Bereshit, exatamente Gênesis, capítulo 1, capítulo 1 até o capítulo 6, versículo 8. E a Haftarah, leitura dos profetas, encontra-se em Yeshayahu, capítulo 42, versículo 5, até o capítulo 43, versículo 10, e também no capítulo 42, versículos 5 ao 21, ok? Temos ainda também a leitura da Brit Hadashah, da Nova Aliança, para essa porção. Matityahu, Mateus, capítulo 1, versículo 1 ao 1 ao 17, e capítulo 19, versículo 3 ao 9. Temos também Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 1 ao 12, e Lucas, capítulo 3, versículos 23 ao 28. Temos ainda também Yohanan, João, capítulo 1, versículo 18, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 ao 20, e várias outras leituras da Brit Hadashah nós temos hoje aqui conosco, ok? Então, para terminarmos, temos ainda o livro das Revelações, capítulo 5, versículo 22, capítulo 22, versículo do 1 ao 5, ok? Não vou falar aqui todas as leituras da Brit Hadashah aqui, pois temos aqui nessa porção dezenas de leituras, ok? Então, por conta da quantidade de leituras, nós não iremos falar todas elas aqui da porção Bereshit. Ok, então vamos lá dar início. A nossa leitura de hoje encontra-se no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 2. Bereshit 2, 2. Vamos lá. Havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus, toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida. E a árvore da vida
ao meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Bem, meus queridos, nós vemos aqui o relato da criação. Quando Deus termina de criar todas as coisas, o homem foi criado no 6º dia. Ok? Agora, veja bem, muitos religiosos usam um livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 1, para dizer que aqui há uma ordem de Deus para a guarda do Shabat. Não. Esse texto não é uma ordem de Deus para a guarda do Shabat. O que demonstra no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 2, é que Deus abençoou o 7º dia. Não adianta você, pentecostal, vir aqui a mim e dizer, mas Deus abençoou todos os dias. Não. As Escrituras não dizem que Deus abençoou todos os dias. Isso é uma inferência da igreja. As Escrituras dizem que Deus abençoou exclusivamente o 7º dia. Ponto. Ok? E nesse abençoar, o que isso significa? Significa dizer que há algo diferente no 7º dia. Há algo que Deus colocou naquele dia, o qual só faz uso desse algo quem o guarda. Há uma bênção no 7º dia. Há uma bênção especial nesse dia, porque Deus abençoou este dia. Pastor, mas todos os dias foram criados por Deus, então Deus abençoou todos. Não. As Escrituras dizem que foi somente o dia de sábado. Não adianta você querer vir adaptar de acordo com sua crença, você querer dizer, mas Deus abençoou. Não, não é verdade. Deus abençoou somente o 7º dia. Na questão da guarda do Shabat, alguns podem chegar a dizer que aqui está uma ordem para os não-judeus guardarem o Shabat. Não. Também não é uma ordem para isso. Não é. Muitos aqui que estão me assistindo, abrem a boca e dizem que a guarda do Shabat é somente para o povo judeu. Mentira! Isso também é uma tremenda de uma mentira. A guarda do Shabat, por qual motivo? Mas espera aí, o texto bíblico diz que Deus descansou e Deus se cansa. Porém o profeta Isaías diz, não sabes, não ouvistes, que o Eterno não se cansa, nem se fatiga? O que significa esse descansou? Espera aí, se Deus não se cansa, por qual motivo então ele descansou, ele parou? Aqui é realmente parar. Shabat, parou tudo, parou de fazer o que tinha de ser feito. Por que então Deus fez isso? Veja bem, até mesmo esse descansar de Deus foi uma forma de criação. E foi, pastor, foi. Porque, veja bem, Deus sabia que nós iríamos necessitar de descanso, ok? Deus sabia que o nosso corpo iria precisar desse descanso. Mas, se ele não tivesse descansado, seria como se ele não tivesse criado o descanso. Com ele já criando o descanso, as pessoas mesmas, elas mesmas, trabalham 7 dias por semana, 24 horas sem parar. Se pudesse, muitos nem dormiam. Entende? Mesmo havendo essa liberdade divina de você descansar nesse dia,
Tem pessoas que preferem muito mais correr atrás do dinheiro, correr atrás das riquezas, do que de sua saúde. Então, quando Deus ele parou tudo naquele dia, ele não estava descansando. Ele estava criando o descanso para nós fazermos uso dele. Ele estava criando o descanso para que nós possamos fazer uso dele. Agora, veja bem, quando Deus cria o descanso, ele abençoa este dia. Ah, pastor, mas meu sábado pode cair numa segunda-feira. Ah, pastor, mas meu sábado pode cair numa terça-feira. Mentira! Claro que toda regra tem suas exceções, mas essa questão de cair numa terça, numa segunda, numa quarta é invenção da igreja. Sábado, a Bíblia diz que é o 7º dia. Não o 7º dia do mês, mas o 7º dia da semana. Não do mês. Não é o 7º dia da lua nova, não. Não é quando surge a lua nova no céu que vai guardar só aquele dia. Isso é mentira. É o chamado sábado lunar. Isso é heresia. O Shabat lunar não tem a ver com as Escrituras. As Escrituras falam do Shabat semanal. A guarda do Shabat é uma demonstração física de que você tem compromisso com Deus. Ah, pastor, mas eu não sou judeu. O livro de Êxodo diz que Deus fez a aliança com o povo de Israel na questão da guarda do sábado, pastor. Lá em Êxodo 19. Como é que o senhor vai dizer que eu, não judeu, teria um compromisso com Deus se guardasse o Shabat? Sim. Quer saber por quê? Porque o livro de Devarim, capítulo 29, versículo 14, diz que esta aliança foi feita também com você, não judeu. E é, pastor? É. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 29, versículo 14. E não somente convosco faço este concerto e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco, perante o Senhor nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco. Ou seja, com aqueles que não estavam. Você estava? Não, né? Então isso também foi feito com você. Essa aliança também foi feita com você. Ah, mas isso não foi, eu não sou judeu. E daí? Do que diz o profeta Isaías no capítulo 55, quase 56, versículo 5 ao 7, em que ele diz que ao estrangeiro que guardar o concerto e não profanar o Shabat, Deus o abençoaria. O estrangeiro, o não judeu, que guardar o concerto do Eterno, não profanar o Shabat, Deus o abençoaria. Aqui há um decreto para nós que não somos naturais de Israel. Há um decreto no profeta Ishayahu. Decreto esse que a religião, o cristianismo e o judaísmo ortodoxo querem tirar de você. Dizem, não judeu não pode guardar o Shabat. O Shabat é somente para judeu, somente para israelita. Mentira! Os profetas dizem que o Shabat é também para mim e para você. Vamos ver o que diz o profeta Yeshayahu, capítulo 56, versículo 5 em diante. Vamos lá. Diz o seguinte, versículo 6. E aos filhos dos estrangeiros, que se chegarem ao Senhor para o servirem,
para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O Shabat, que é lá de Gênesis, Bereshit, capítulo 2, versículo 2 e 3, é para nós também. Ali não há uma ordem para que nós guardemos. De fato, não há uma ordem. A ordem para a guarda do Shabat veio somente com Moshe. Porém, há a questão de receber uma bênção, pois o dia do Shabat é abençoado, é um dia diferenciado por Deus. Um dia o qual Deus separou para fazer coisas para nós. O dia que Deus abençoou. Sim, Deus abençoou o sétimo dia. Não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Deus abençoou o Shabat, o sétimo dia. Ah, pastor, mas todas as pessoas sabem que o domingo é o primeiro dia da semana. Sim, mas ainda há pessoas que não sabem que o domingo é o primeiro dia da semana. Por conta de todo esse paganismo que a igreja tem inculcado na mente das pessoas. Por conta de todo esse paganismo, é que as pessoas pensam que o domingo ou primeira-feira é o sétimo dia da semana. Mas não, não é. Meus queridos, o sétimo dia da semana é o sábado. E foi este dia que Deus abençoou. Ah, pastor, mas ninguém consegue observar, pastor. Ah, pastor, mas ninguém consegue obedecer, pastor. Mentira. Balela. Consegue sim. Consegue, eu posso provar a hora que você quiser que consegue. Quer a prova? Vamos lá. Porque ninguém consegue obedecer, né? Ninguém consegue obedecer aos mandamentos que Deus entregou a Moisés, porque esses mandamentos são impossíveis de serem obedecidos. Não é o que vocês dizem, pentecostais? Mas, quando vemos a realidade, as pessoas querem tentar adaptar para aquilo que elas pensam. Mas a realidade é outra. O que é ensinado? É ensinado que esses mandamentos que Deus entregou a Moshe no Monte Sinai são difíceis de serem obedecidos, de serem cumpridos. Mas espera aí. Você fica a ponto de enlouquecer quando precisa falar a verdade para alguém? Você fica a ponto de enlouquecer quando é necessário falar o nome de Deus? Fica. Você fica a ponto de enlouquecer quando precisa controlar a sua língua? É tão difícil assim você fazer isso? Você fica a ponto de enlouquecer quando precisa fazer caridade para alguém? Como então vem abrir a boca e dizer que é impossível que obedeçamos a esses mandamentos? De acordo com a primeira epístola de João, Yohanan, capítulo 5, está escrito que os mandamentos de Deus não são pesados. Como é que você vem abrir a boca para mim e dizer que ninguém consegue obedecer? O que é pesado é a natureza do homem que não permite que ele obedeça a esses mandamentos santos, justos e bons. É a rebeldia do homem, a maldade do coração do homem, que não permite que ele obedeça.
Não tem nada a ver com ser difícil ou com ser fácil. É extremamente fácil, pois é isso que João diz. Mas claro, quando o ego fala mais alto, pastor, é difícil obedecer. Não, não é difícil. O difícil é você desobedecer ao seu ego. Isso é difícil. O difícil é você desobedecer ao seu ego, aos seus desejos. Porque aos seus desejos você é fiel, você obedece. Mas aos desejos de Deus, ninguém consegue obedecer, pastor. Sinceramente, viu? O apóstolo Paulo, ele fala sobre a questão da obediência às leis que Deus entregou a Moisés. O que é que ele vai falar? Ele fala que as leis que Deus entrega a Moisés são simplesmente para a sua vida, para que ele tenha vida, para que ele tenha saúde, para que ele seja abençoado. Já a igreja ensina que obedecer a esses mandamentos é estar embaixo de maldição. Mentira! Isso não existe. A maldição está em você desobedecer a esses mandamentos. A realidade é essa. A maldição está em você desobedecer esses mandamentos. Não em obedecê-lo. Mas a igreja jamais vai dizer isso para você. Sabe por quê? Existe um antissemitismo. Isso mesmo. O antissemitismo teológico no meio da igreja da atualidade. Existe uma repulsa muito grande pelo povo judeu. Repulsa essa que a Igreja Católica Apostólica Romana colocou nos seus seguidores. Inclusive, a própria igreja de hoje, igreja que se diz protestante, né, adotou essa teologia deturpada e podre que fala contra as leis judaicas. Tudo isso em prol de a mensagem ser cristocêntrica, não é? Pastor, a mensagem tem que ser somente sobre Cristo. Vai ser só sobre Cristo, mas não vai ensinar que Cristo guardava o Shabat, não pode ensinar que a gente precisa imitar a Cristo em tudo o que ele fez, ou você vai só escolher o que ele deve imitar e o que não deve? Pastor, mas se for em tudo, eu devo imitá-lo também nos milagres? Os milagres serão consequências de sua obediência. Ok? Os milagres serão consequências de sua obediência, sua fidelidade a Ele. E olha que Ele deu autoridade a quem lhe obedece. Lucas capítulo 6, versículo 40. Ele diz, o discípulo não é superior ao seu mestre, mas aquele que quiser ser perfeito será como o seu mestre. A guarda do Shabat, ela sempre foi praticada por Cristo. Por que será que as pessoas não mostram que precisamos imitar a Cristo? Até mesmo nisso. Quer saber por quê? Existe todo um interesse. Se eles falarem a favor da guarda do Shabat, eles estarão levando as pessoas mais para a questão da igreja adventista do sétimo dia. Né? Eles estarão distribuindo as pessoas para a igreja adventista do sétimo dia. Porque, aliás, é a única igreja cristã aqui na atualidade que, na verdade, guarda o Shabat. Porém, não há somente a igreja adventista que guarda o Shabat. Também há a igreja Assembleia de Deus do sétimo dia, que é um pouco diferente também da igreja adventista. Tem costumes um pouco diferentes. Aliás, come carne de porco, como qualquer igreja Assembleia de Deus, mas observa o dia de Shabat, dia de sábado. Agora, meus queridos,
A guarda do Shabat é algo opcional para quem não é judeu. Isso mesmo, opcional. Você adventista que está aí me assistindo, pode morrer do coração. Ah, pastor, mas eu não fui ensinado assim. Ah, pastor, eu fui ensinado que isso é obrigatório para nós. Saiba que é mentira, viu? Apóstolo nenhum nunca nos obrigou a guardarmos o Shabat. Uma vez que nos convertermos a Deus, uma vez que queremos mudar as nossas ações para obedecermos a Deus, aí sim, precisamos guardar o Shabat. Mas até lá, não. Enquanto você não tem um compromisso com Deus, como se deve, você não é obrigado a guardar o Shabat. Você pode continuar vivendo a sua vida. Deus não terá você culpado por quebrar o Shabat. Deus só terá você culpado por quebrar o Shabat no dia que você tiver um compromisso com Ele e fizer uma aliança com Ele. Enquanto isso não acontecer, você não será culpado por quebrar o Shabat. Deus não imputará a você este pecado. Mas a partir do momento que você diz, eu quero entregar a minha vida ao Cordeiro de Deus, eu quero ter um compromisso mais profundo com Deus, você então vai aprender. Os apóstolos, eles deram alguns mandamentos. No concílio de Jerusalém, você verá a decisão apostólica acerca dos não-judeus. Qual foi a decisão apostólica acerca dos não-judeus, pastor? Quer saber qual? Vou dizer a você agora. A decisão apostólica acerca dos não-judeus foi uma só. Apenas 4 mandamentos para os não-judeus obedecerem. E quais são esses mandamentos? Nós encontramos esses mandamentos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 21. Não, versículo 20. Diz assim: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações, dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Somente 4 mandamentos foram dados para nós, uma vez que quisermos ingressar na fé em Yeshua. Para ingressarmos na fé em Yeshua, precisamos obedecer somente a 4 mandamentos. Os 4 primeiros, 4 de início, para você conseguir ter comunhão com o povo judeu e com as pessoas que decidem de livre e espontânea vontade obedecer a Deus. Então, fugir da contaminação dos ídolos, não praticar idolatria, da prostituição, não vender o seu corpo por dinheiro, de carne sufocada e do assassinato. Ok? São essas 4 coisas que nós devemos nos abster. Se quisermos termos comunhão com o povo judeu. Então, por que os apóstolos decidiram isso? O versículo 21 vai mostrar o motivo. Eles deram apenas 4 mandamentos para nós observarmos por quê. Veja bem, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Ou seja, por que só esses 4 mandamentos? Por que somente 4 mandamentos para nós ingressarmos na fé? Por que só 4? Porque Moisés é lido todos os sábados nas sinagogas. Ou seja, se eles quiserem aprender mais, que procurem uma sinagoga. Entende? Não há a proibição apostólica de se guardar o Shabat. O que há é uma orientação para os não-judeus darem início na fé. Porque eu sabia que havia um choque de cultura muito grande ali. Não é? Um choque de cultura.
eles estavam lidando com pessoas pagãs. Havia ali um choque de cultura. Eles sabiam que o paganismo guardava o domingo, o dia do sol, o Sunday, e não o Shabat. Né? Então havia esse choque de culturas. Automaticamente, com esse choque de cultura, foi decidido que os judeus não deveriam incomodar, ou seja, querer forçar os não-judeus a guardarem o Shabat. Que eles deixassem, veja bem, que eles deixassem os não-judeus à vontade, se quiserem aprender mais, porque Moisés, desde os tempos antigos, é lido nas sinagogas. Em todas as cidades, ele tem quem o pregue. Meus amados, se você se diz ter um compromisso com Deus, você precisa levar em conta que a guarda do Shabat é como se fosse uma demonstração física. Ah, pastor, mas como é que as pessoas podem ver, eu estando na igreja pentecostal, que eu tenho um compromisso com Deus, pastor? Você não terá diferença nenhuma. As pessoas não verão diferença nenhuma em você. O Shabat é que vai diferenciar os servos de Deus dos servos dos deuses pagãos. Então há essa diferenciação. Quem guarda o Shabat está servindo a Deus de acordo com os profetas. Quem não guarda está servindo aos deuses, ao paganismo de seus pais. Bom, para que esse vídeo não fique muito longo, nós iremos terminar por aqui, ok? Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês e que o Eterno nos abençoe com a restauração do Evangelho. Deus abençoe, fique com Deus, em nome do Senhor Yeshua.